Fala, meus amados, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui meditando na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus que eu gostaria de estar meditando junto com vocês é falar, e quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos numa corrida. E que corrida é essa? É uma corrida que nós corremos para o alvo. O alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, gostaria de deixar a corrida São Silvestre. A São Silvestre é uma corrida que vem falando que acontece todos os anos, né? Todos os anos lá em São Paulo, que é uma grande corrida praticamente, e o vencedor é só o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. E a gente vê que as pessoas elas correm para o alvo, correm para ganhar o prêmio. Então, com Cristo Jesus é a mesma coisa. Então, assim, a diferença da São Silvestre para a corrida para Cristo Jesus é que não importa em que posição você vai chegar, se seja primeiro ou se seja o último, todos nós ganharemos a coroa, entendeu? A recompensa daquilo que você fez, daquilo do seu esforço. Diferentemente da São Silvestre, a gente vê que na São Silvestre tem pessoas que não importa se vai chegar em primeiro ou se vai chegar em último. O importante é cruzar a linha de chegada e bater no peito, se orgulhando, falando: eu corri a São Silvestre. Com Cristo Jesus também é a mesma coisa, só que na vida cristã é completamente diferente de uma corrida, porque a palavra de Deus nos ensina que o céu nós vamos ganhar ele à força. Com a força, então, quer dizer o quê? Que nós vamos ter que lutar? Sim, meus amados, nós teremos que lutar para alcançar um objetivo, para alcançar o céu. Por exemplo, nessa corrida a qual nós corremos, que é o alvo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, existe sim uma premiação. Olha só o que vem dizendo aí as sete cartas, tá? Que são as 7 igrejas que o apóstolo João escreveu e mandou para as igrejas em Apocalipse. Olha só o que vem dizendo aqui. Apocalipse capítulo 2, primeira carta, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida. Então, nessa corrida, se nós vencemos, Deus vai nos dar para comer, se alimentar da árvore da vida. Olha só um pouquinho mais, que vem dizendo aí em Apocalipse capítulo 11. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A gente sabe muito bem que Deus ele não vai deixar aqueles que alcançar, chegar até o final, sofrer o dano da segunda morte. A gente sabe muito bem que a segunda morte vai ser terrível, meus amados irmãos. Olha só o que vem dizendo aí, mais um prêmio para aquele que perseverar, para aquele que continuar e persistir. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Olha só a premiação a qual o Senhor Jesus Cristo ele vai te dar. Olha só mais uma vez aí. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso daí, meus amados, é o Senhor Jesus Cristo que está dando para João, e João está anotando tudo isso daí. É o Senhor Jesus Cristo que está dizendo e João que está escrevendo. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha só, imagina o Senhor Jesus Cristo chegando diante de Deus Todo-Poderoso, Jeová, falando assim: Pai, olha só, o Lucas, o Alex, o Guilherme, o Leandro, sabe, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Imagina só o Senhor Jesus Cristo dando testemunha de você, meu amado, diante de Deus. Olha só, isso daí é maravilhoso, é somente para aquele que vencer. Vamos lá. Ao vencedor faloei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu. Olha só que bem-aventurança que você vai ter, meu amado, se você permanecer nessa corrida e persistir até o fim. Vamos lá, mais uma vez. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo, dar-lhe-ei de sentar-se comigo
no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, meus amados, Deus, ele vai te acolher, vai sentar junto com ele diante do seu trono. Mas, como a gente tem falado aqui nesse vídeo, a caminhada cristã praticamente é uma corrida. O caminho, ele é estreito, ele é apertado e existe algumas coisas que nós precisamos tirar de nós. Por exemplo, o pecado, ele nos impede de alcançar a glória de Deus. O pecado faz divisão entre o homem e Deus. O pecado, ele faz divisão e Deus, ele se aborrece com o pecado. Não estou falando aqui que Deus, ele não ama o pecador. Deus, ele ama o pecador. Eu sempre digo que Deus, ele tem uma queda por pecadores. Por isso que ele me salvou a sua vida e tem salvado toda a humanidade e quer salvar a toda a humanidade. Porque Deus, ele quer nós bem juntinhos. Mas o pecado, ele faz divisão entre nós e Deus. Mas, meu amado, assim como vem dizendo João, como nós podemos tirar o pecado de nossa vida? É uma palavra muito simples aqui, que eu gostaria de dizer para vocês. Tá certo que existem muitas coisas ainda, mas eu tomei essa palavra como base. João, capítulo 3, versículo 30, que vem dizendo assim: que importa que eu diminua e que ele cresça. Então, assim, quanto mais nós somos grandes, meus amados, mais parece que Cristo está longe de nós. Então, o importante é que nós diminuímos e que o Senhor Jesus Cristo cresça em nós. O importante é que nós deixamos de aparecer e que a glória do Senhor apareça na nossa vida. Então, meus amados, o que nós precisamos fazer é deixar que Jesus Cristo tome conta de nós, deixar que Jesus Cristo tome conta de nosso ser, deixar que o Senhor Jesus Cristo tome conta de todas as coisas e não nós tomar as decisões por impulso ou por nós mesmos, mas sempre pedindo orientação para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, e perseverança, meus amados, porque tem gente que começa essa corrida e se cansa e para na metade do caminho. Tem pessoas que até desistem dessa corrida, mas quem disse que seria fácil? Porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Jesus Cristo não disse que seria fácil, sabe? Então, meus queridos, é uma corrida, tá? A gente vai sofrer, porque assim, Jesus Cristo também, ele disse assim, se você quer me seguir, toma a tua cruz. Quando Jesus Cristo está falando, toma a tua cruz, Jesus Cristo, ele estava levando a cruz pro Calvário, para lá pro Calvário, pro monte. Jesus Cristo, ele estava levando o seu próprio caixão, a qual ele ia morrer. Quando Jesus Cristo fala, tome a sua cruz, meus amados, é a mesma coisa que Jesus Cristo está falando para você. Pega o seu caixão, coloque sobre as suas costas e me siga, porque certamente você vai ser afligido, vão te matar por causa do meu nome e pensando que estão fazendo isso para Deus, mas a gente sabe muito bem que isso é obra do inimigo, meus amados. Então persista, fique firme, porque as pessoas vão falar sim, sabe? As pessoas vão querer te derrubar sim, porque no mundo tereis aflições, mas a palavra de Deus vem falando que tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele venceu o mundo e nós seremos participantes junto com Jesus Cristo da sua glória, mas se nós permanecer até o fim, tá? E essa permanência até o fim significa também uma perseverança. Perseverança é uma pessoa que nunca desiste, é uma pessoa que está sempre ali firme, que por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas tentam derrotar, por mais que as pessoas calmiem, por mais que as pessoas tentam matar, é uma pessoa que está sempre ali, ó, firme. E o texto que eu deixei para poder falar da perseverança está em Tiago, capítulo 1, versículo 4, que vem dizendo assim: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Então, assim, essa perseverança tem que ser perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, meus amados, é persistir, perseverar. Não importa a luta que você esteja passando, continue firme, tá bom? E a última palavra que eu gostaria de dizer para vocês aqui, nós precisamos remover a pedra. O quê? Remover a pedra do pecado, remover a pedra da incredulidade, remover a pedra, sabe, de tudo aquilo que te impede de alcançar diante de Deus, remover tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus, remover tudo aquilo que te impede de chegar diante de Deus, sabe? Meus amados, é uma pedra que existe dentro dos nossos corações, que a gente não vê a glória de Deus, não vê
Deus operando, não ver Deus fazendo maravilhas. Por quê? Porque a nossa incredulidade, a pedra ainda está lá, mas a gente precisa remover a pedra para ouvir o Senhor Jesus Cristo nos chamar. Nós precisamos remover essa pedra para que nós possamos ouvir o Senhor Jesus Cristo, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça, tá bom? Então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, tá? Eu vou continuar por aqui, se Deus permitir, amanhã terá mais. Mas não se esqueça que a vida cristã é uma corrida, que você precisa se diminuir, que você precisa ter perseverança e que você precisa remover a pedra de toda a incredulidade da sua vida. Amém? Deus abençoe, fique com essa palavra, meus amados irmãos. Se vocês gostaram, compartilhe, tá bom? Dê a sua curtida, dê o seu comentário aí, que a gente está sempre buscando melhorar cada vez mais, tá bom? Deus abençoe a todos.